Olá, segundo ano. Essa é a sexta aula de filosofia de vocês, tá? Correspondente ao módulo 6 da apostila, que fala sobre Baruch Spinoza. Para nós vai ser só Spinoza. É um dos filósofos que eu mais aprecio e é um dos considerados mais importantes da filosofia contemporânea, da filosofia moderna. Muito bem, gente. O que o Spinoza... Qual foi a teoria principal do Spinoza? Vou dar uma resumida para vocês, porque ela é um pouquinho complexa e acredito que vocês vão se cansar de tentar entender, e eu mesmo demorei muito tempo para entender Spinoza. Gente, é o seguinte, numa época em que havia muita separação entre corpo e alma, entre Deus e a natureza, muito se falava a respeito de energias, mas pouco se falava a respeito de Deus, energias formadoras do universo, mas pouco se falava a respeito de Deus. Veio Spinoza, que era um judeu, né, que fugiu das perseguições religiosas que aconteciam na Península Ibérica, provavelmente ele era espanhol, na Holanda. E era considerado pelos católicos um judeu, certo? Então ele não era um cristão católico. E ele era considerado pelos judeus um herege, porque ele defendia certas ideias que os judeus não concordavam. Muito bem, gente. Em separado dessa divergência política entre as religiões, a principal afirmação de Spinoza diz respeito a afirmar que o universo é Deus. Que assim, existe só uma matéria, existe só um componente no universo, que é Deus. E existe só um componente em Deus, que é o universo. Ou seja, são a mesma coisa. Cada ser humano é uma parte de Deus, certo? Gente, até aí, ótimo. Porque condiz muito com as filosofias contemporâneas, né? Com aquelas que acham que quem é cristão acredita e respeita, né? Em questão de ética. Para Spinoza, a ética estaria na razão, né? Na razão. Então, assim, a forma de agir estaria na razão dos indivíduos. Deixa eu tirar esse óculos. Desculpa, gente, esse óculos é para ler, tá? Eu não estou enxergando vocês, eu não estou enxergando a tela direito por causa do óculos. Simples assim. Gente, a ética estaria na razão dos indivíduos, certo? Todo indivíduo teria como percepção de Deus o seu pensamento e a extensão do universo, que é o seu corpo. Viu só como é meio complicado? Porém, Spinoza defendia que o homem, fazendo algo prejudicial ao seu próximo, estaria prejudicando a si mesmo, por ser parte de um corpo maior. Gente, uma outra coisa que Spinoza afirmou na sua teoria e que realmente complicou um pouco a vida dele é que Deus, sendo dono, né, sendo assim a substância formadora do universo, inclusive dos seres, dos indivíduos, exigiria obediência às suas leis, às suas regras, ou seja, aos seus atributos divinos. E que qualquer coisa que fosse além disso, qualquer comportamento livre de um ser humano, como hoje nós conhecemos como livre-arbítrio, seria contraditório
à vontade de Deus. Deus universo. Deus como substância formadora do universo. E outra coisa também, que complicou um pouco a vida dele. Spinoza afirmava que por mais que se agradasse a Deus, todos esses princípios dele foram baseados em matemática, né? Ou seja, a matemática, a oração seria matemática, a oração seria elemento de união do cosmos. Tudo que o ser humano orasse e adorasse a Deus e agradasse a Deus, poderia não ser retribuído. Poderia não ser retribuído à altura. O ser humano, amando a Deus sobre todas as coisas, como a gente aprende em ensino religioso, poderia não ser amado por Deus na mesma medida. Percebe? É um conceito assim um pouco complicado e que colocou Spinoza numa situação meio crítica na época. Por quê? Porque afirmando isso, aqueles que se dedicavam à religião, ao culto a um Deus, que era a grande maioria, se rebelou contra essas teorias, né? Quando eu falo se rebelou, gente, não é aquela coisa de rebelião na Avenida Paulista, não é isso. É os pensadores não aceitarem os escritos de Spinoza e criticarem ele, pá, parará, papá, igual crítica de filme no jornal, certo? Enfim, é assim, uma analogia grotesca, porém parecida. Porém analógica, né? Como o nome já diz, analogia. Gente, pensa, uma sociedade formada em grande parte por cristãos ou por judeus. Sendo, assim, tendo contato com uma notícia de um pensador, de um estudioso, dizendo que Deus não amaria o ser humano tanto quanto o ser humano amaria a Deus. Pensa aqui, a revolta que isso causou, a sensação de abandono que isso causou nas pessoas. Pois é, temos aí um grande problema na filosofia de Spinoza. E temos aí um campo muito complicado que ele atravessou durante a sua filosofia. Meu povo, para finalizar a filosofia de Baruch Spinoza, a gente vai afirmar que ele definiu a motivação do indivíduo para realizar vontades, desejos e decisões. Muito bem, gente. A vontade, a necessidade... Perdão, eu especifiquei errado. Necessidade, desejo e vontade. Gente, a necessidade seria definida por coisas prementes, por coisas que o indivíduo precisaria para sobreviver, certo? Essa é a definição de necessidade. A gente já consegue pensar nisso por extensão, né? O que é necessário é o básico. Nós precisamos do necessário. O resto é supérfluo. O desejo seria a atribuição a razão atribuindo uma imagem mais agradável, mais atraente a uma necessidade ou a uma vontade. Por exemplo, um desejo seria a origem do pecado do indivíduo, seria a origem do erro do indivíduo, o vício, né? O indivíduo desejaria tanto uma coisa que acabaria ferindo
a ética ferindo suas próprias decisões em razão desse desejo. Percebe? O desejo pode levar o homem a cometer erros, por ser uma atribuição subjetiva dada a uma necessidade ou a uma vontade. E a vontade é uma coisa relativa a planejamento. A vontade é uma coisa que seria uma motivação resultante de uma decisão, mas praticada de forma paulatina, praticada de forma planejada, praticada de forma segmentada. Percebe? A necessidade é, como o nome já diz, é uma necessidade, é uma coisa que você precisa realizar ou ter para sobreviver. O desejo é a atribuição de uma imagem subjetiva, uma imagem que você criou a uma necessidade ou uma vontade. A vontade é uma coisa que você pretende ter ou fazer, ou ser. Então, para isso, você vai seguir um cronograma, um planejamento criado por você mesmo, e pode haver o fator de espera da sua vontade, né? Pode haver a espera para a realização da sua vontade. Já o desejo tem que ser imediato. A satisfação imediata do desejo, como queiram chamar. Para finalizar, pessoal, eu vou dizer para vocês que Spinoza acabou por ser excomungado pela comunidade judaica da Holanda. Porque, na verdade, a intolerância às suas teorias não era só da comunidade judaica, era de todas as comunidades religiosas. Porque Spinoza afirma na sua teoria que na Bíblia, nos escritos sagrados, não há prova da existência de Deus nem de anjos, muito menos da imortalidade da alma. Então isso provocou um problema muito sério para ele. Ele acabou sendo excomungado da comunidade judaica. Ele acabou sendo excluído da comunidade judaica. É importante também a gente lembrar que Spinoza afirmava também na sua teoria filosófica que o homem, o ser humano, ele poderia se entregar às paixões, às forças externas ao seu corpo, à sua mente, e essas paixões poderiam ser boas ou más, né? Esses sentimentos contraditórios, como alegria e tristeza, como amor e ódio. E essas paixões gerariam vícios, gerariam desvios de conduta. Para isso a razão existia para colocar o homem, a razão interna dele, a razão individual, serviria para colocar o homem nos trilhos da ética. Ao contrário do que dizia Thomas Hobbes, que afirmava que o homem em sociedade ele precisava, era necessidade de um governo civil, porque o homem não tinha condição de se governar. Spinoza diz exatamente o contrário, que o homem tem condição de se governar através da razão, porque a razão leva a ele a ética, leva a ele aos procedimentos corretos. A virtude seria a vontade, o agir ou o deixar de agir. Isso seria uma virtude. Deixar de fazer uma coisa que o homem consideraria errada, ou fazer alguma coisa que o homem não quisesse por uma paixão, movido por uma paixão qualquer, só que a sua razão, a sua ética diria para ele, mentalmente, que ele deveria fazer, certo? Gente, Spinoza é um assunto meio espinhoso. Olha só o trocadilho, hein? Desculpa, brincadeira idiota do professor. É uma parte da filosofia que é importante que vocês saibam. Eu resumi o mais importante nessa aula, porém,
eu acredito ser interessante vocês terem contato, como sempre, né? Aquela dica do velho e bom professor chato de filosofia. É bom vocês terem contato com as questões do módulo 6, página 25 e 26, porque são só 5 exercícios, gente. Porque, por ser uma teoria assim, bastante abstrata, envolvendo muito religião, envolvendo muito a existência de Deus, quem fala sobre Spinoza vai fazer comparações com Hobbes, vai fazer analogias com Thomas Hobbes e com Nietzsche, né? Então, assim, vão haver várias analogias com a teoria filosófica de Spinoza. Portanto, a leitura e a realização desses exercícios da página 25 e 26 vai permitir que vocês tomem contato com a forma como isso tudo é requisitado, ok? Por enquanto, eu desejo a todos bons estudos e agradeço pela atenção de vocês.